Então eu tenho aqui como mãe pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito Desejar um sério. Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que, como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Então, Feliz Natal solidário para você, Feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos, nós não estamos sozinhos. Olá para vocês que estão me escutando. Depois de um longo hiato, voltei. E apesar de eu já ter dito isso antes, apesar de, né, tudo que eu disse antes, que dessa vez ia ser diferente, daquela vez, né, ia ser diferente, né, daquela vez eu não ia abandonar o canal, eu ia seguir forte no meu objetivo de levantar esse canal, de transformar esse canal numa máquina, né? Não pôde ser assim, né? Infelizmente, por causa da minha indisposição mental e por causa dos percalços da vida, né? Por causa das eventualidades que acontecem e tal, que impedem a gente, que consomem nossa energia e que impedem a gente de estar aqui, né? Mas por mais que vocês não tenham motivo nenhum para confiar em mim, para acreditar em mim, eu posso adiantar que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu vou centrar fogo mesmo, né? E eu nem espero que vocês acreditem em mim, né? Vocês verão atitudes diferentes minhas, né? Então, porque eu aprendi uma coisa, que enquanto a gente não fala, né, a gente reclama muito do mundo, a gente reclama muito das injustiças, a gente reclama muito que gente tosca ganha espaço, né? Mas a gente fica quieto, a gente se recolhe, né? E enquanto a gente se recolhe, essas pessoas tontas, emburrecidas, né, mal intencionadas muitas vezes ficam, elas falam, elas tomam o espaço. Então não adianta reclamar do mundo não mudar se a gente se omite, né? E foi esse motivo que me fez chegar à conclusão de mudar radicalmente agora. Porque várias vezes eu não fazia vídeos porque eu tava cansado do trabalho, a rotina tinha me consumido, né? Eu tava mal psicologicamente, fisicamente, né? Mas o mundo, ele não quer saber se você tá mal, ou se você tá tristinho, né? O mundo é o que é, as pessoas são o que são, e se a gente quer mudar o mundo para melhor, a gente não pode ficar arrumando essas desculpinhas esfarrapadas, né? Então, eu decidi mudar por causa disso. Uma das razões, a mais forte, é por causa disso. Não me omiti mais, né? Porque, bem ou mal, esse é um canal pequeno, mas não tão pequeno assim. Não é um canal de 20 pessoas, não é um canal de 30. Né? É um canal de quase 2.000 inscritos. Né? E eu só não tenho mais por culpa minha mesmo de me omitir, de ser preguiçoso, né? Então, não vai mais ter isso, não vai mais ter preguiça. A preguiça pode me atrapalhar num dia, no outro, mas não vai me impedir de lançar vídeo um mês, 2 semanas ou 2 meses, um ano, né? Isso não vai acontecer mais, porque, como eu ia dizendo, né, muitas pessoas inescrupulosas, muitas pessoas de índole ruim, ou muitas pessoas imaturas, com uma visão totalmente distorcida, se você não fala, se você não usa seu espaço, elas acabam usando o espaço delas, e elas falam, e elas deixam a mensagem delas para o mundo, e muitas vezes as pessoas acabam se identificando com essa mensagem, e mais, né? Até que uma hora, uma ideia tosca, uma ideia torpe, acaba tomando o Brasil.
Bem, eu vou parar de enrolar e eu vou direto aos dois assuntos que eu quero abordar. Primeiro, esse assunto eu quero abordar que, como todo mundo sabe, aquela página de fofocas, Choquei, aprontou esses dias uma merda assim gigantesca, cara. Divulgou um print onde uma menina chamada Jéssica, de 22 anos, aparece conversando com nada mais, nada menos do que o Whindersson, cara. O Whindersson Nunes. Essa menina, a Jéssica e o Whindersson, não devem nada a ninguém, né? É importante salientar isso. E não tem mal nenhum nos dois estarem supostamente se conhecendo. Afinal, se trata de duas pessoas livres, solteiras e desimpedidas, correto? Mais ou menos. Mais ou menos. Não fosse pelo fato dos fãs do Whindersson serem completamente retardados, alguns, né? Eu procuro não generalizar, né? Tem gente que é fã, né? E sabe se pôr no seu lugar, né? Mas tem gente que só lobotomia mesmo. Brincadeiras à parte, assim que eles souberam que a Jéssica era a nova suposta pretendente do Whindersson, eles passaram a atacar ferozmente a menina na internet, velho. A história só piora quando as pessoas descobrem que se trata de um print falso, não é? E, além de tudo, a menina que foi super exposta, ela sofria de uma depressão severa. E ela não conseguiu lidar com a depressão que ela já tinha, somado aos ataques dos fãs alucinados do Whindersson Nunes. E para ficar um pouquinho pior, né, não sei se dá para ficar pior, mas para ficar um pouquinho pior, a menina fez mais de um apelo aos fãs do Whindersson Nunes para pararem. E fez também apelo ao dono da página, que além de não tirar a postagem, debochou da garota, né? Deu risada, debochou da garota, e por ela escrever um texto grande onde ela falava o que ela estava sentindo, pelo que ela estava passando. Então é uma sucessão de erros e de desumanidades, né, nessa história, né? A menina lá explicando pelo que ela tinha passado, e o dono da página, o tal de Rafael Souza, falando para avisar para ela que a redação do Enem tinha passado, fazendo alusão ao texto grande, né, de desespero que ela estava escrevendo, coitado. Infelizmente, essa brincadeira culminou na menina Jéssica tirando a própria vida, né, não suportando aquela pressão, né, porque ela já tinha uma mente frágil, né, a mente dela já estava fragilizada, ou melhor, né, porque ela já sofria de uma depressão. E isso foi o estopim, né? Aí, eles vendo a bosta que eles tinham feito, tanto os fãs do Whindersson Nunes, quanto o dono da página Choquei, daí começou aquela apagação de comentários, né? Apagação eles deletaram o post, né? Mas, né? Na internet é muito burro quem acha que é só apagar e some, né? Só apagar e pronto. Na internet tudo se recupera. Tudo se recupera. Você pode apagar a mensagem ou post e você pode sumir com os vestígios. Mas não é assim não. Eu acho que os fãs do Whindersson e o dono da Choquei esqueceu de uma coisinha, uma palavra de cinco letras que chama nuvem. A minha opinião, bicho, é que a Choquei, ela tem que pagar muito, muito, mas muito mesmo, pela falta de humanidade, pela negligência e pela responsabilidade de, mesmo quando a menina estava pedindo por favor e explicando que era um print fake, eles continuaram, né, e ainda debocharam da menina. Então a Choquei tem que pagar, ponto final. Mas o negócio é muito mais embaixo, né? Como o negócio é bem mais embaixo que só a Choquei pagar, pra mim, não é só a Choquei que tem que responder pelos atos irresponsáveis e maldosos, né? Não é só a Choquei, mas também os fãs do Whindersson, os fãs que foram
destilar todo o lixo interno, né, que algum deles tem, né, todo o ódio, toda a maldade, todo o ranço, né, que eles têm dentro deles e que, né, a gente tem que estudar de onde vem tanto ranço, né, de onde... É verdade que, né, muitas pessoas na internet não são aquela marra toda que elas sustentam no anonimato, né? No cara a cara é todo mundo bonzinho, é desculpa, né? É tapinha nas costas. Teve muitas ofensas, teve ofensa denegrindo a imagem, falando que a menina era feia, que ela era pobre, que ela era interesseira. Todo tipo de barbaridade, sabe? Teve até ameaça de morte. Ameaça de morte. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Ameaça de morte. Eles se acham tão donos do Whindersson que não pode alguém se aproximar do Whindersson. O Whindersson é deles, né? Na cabeça desses debiloides, né? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas realmente pensam que pessoas são só eles, né? Do outro lado da tela é um avatar, é uma foto, né? Não é um ser humano, né? Não é um ser humano que tá do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, não. É simplesmente uma foto ou um avatar. Por isso fica fácil insultar, xingar e fazer tudo quanto é tipo de baixaria possível, né? E desculpa se eu fiz parecer que são só os fãs do Whindersson Nunes que fazem isso. Não, de jeito nenhum. Eu tenho a impressão que tem gente que passa dos limites assim, sabe? Porque, sei lá, eu acho que eles são burros o suficiente pra achar que eles dando um superchat, eles terem ajudado o Whindersson no começo da carreira, terem ido nos shows dele, né? Dá o direito deles viverem a vida do Whindersson, né? Só pode ser isso, cara, porque é muita burrice. Pra mim, a única medida pedagógica exemplar é ir atrás de todo mundo que fez ataques ofensivos, ameaças, insultos e fazer todos responderem na justiça, judicialmente, pela dor que causaram a menina, né, cara? Porque a menina, ela tava em recuperação, ela tava tentando se reerguer, aí foram esses infelizes atacar ela por ela ter feito nada. Vamos supor que ela tivesse mesmo de namorinho com o Whindersson Nunes. O que ela ia ter feito de mal? Nada. Ela não deve nada a eles. As pessoas têm que saber que o ato delas tem consequência. Não é só um avatar atrás da tela, cara. É um ser humano. A melhor medida seria responder judicialmente, o oficial de justiça ir lá bater na porta desses infelizes, né? Você é Parará da Silva, né? Você lembra desse... Aí o juiz pegaria um papel, né? Você lembra desse comentário que você fez, tal? Ah, eu lembro, tal, né? A menina se suicidou. A menina tirou a própria vida. E aí, como que fica? Você vai pedir desculpa pra mãe da menina. É lógico que eu tenho zero esperança que aconteça isso, né? Iria me surpreender muito se acontecesse isso, porque a distância é uma coisa. Agora, se colocar frente a frente as duas pessoas, vocês vão ver se essas pessoas se elas são tão valentes assim, se elas são tão irônicas, sarcásticas assim, né? Então, lamentável isso aí. Esteja em paz onde estiver, Jéssica Canedo, né? E que em outro plano, no outro lugar, em outro plano, você encontre a paz que você não encontrou aqui na Terra, né? Não é mole não, né? Cada coisa. Então, o outro caso que eu vou comentar é o e que me deixou assim muito impactado, porque eu assistia o canal dele, eu assistia desde o começo do YouTube o canal dele, né? Quando o YouTube, os formatos de vídeo eram muito diferentes, né? Então, um caso que me impactou aí é o caso do PC Siqueira. Como vocês sabem, há uma semana atrás, né, dia 27 de dezembro, o youtuber PC Siqueira foi achado morto
né, no apartamento dele, e o PC vinha enfrentando o inferno nesses 3 últimos anos, né? Ele foi acusado pela internet de um crime hediondo que ele teria cometido, compartilhamento de material pedo, né? Você já sabe do que eu tô falando, né? E quando um áudio atribuído a ele começou a circular na internet, né? No áudio, um cara com a voz muito parecida com a do PC Siqueira, né? Que é a voz dele, né? Agora, ser a voz dele não significa que o áudio não tenha possivelmente sido editado, possivelmente sido cortado, picotado. A gente não sabe a origem desse áudio, né? E desde essa acusação, a vida profissional, assim, e a vida como um todo, assim, do PC Siqueira caiu em desgraça, né? Caiu em desgraça. Ele nunca mais conseguiu fechar com marcas, né? Ele e o Rafinha e o Cauê Moura decidiram encerrar aquele projeto que eles estavam fazendo, o Ilha de Barbados. O PC Siqueira, que ele já tinha um histórico, ele já tinha depressão muito antes desse fato, dessa acusação aí, né, e desse fato acontecer. Então foi um prato cheio para depressão dele se aprofundar, né? Então, porque ele perdeu publicidade, ele perdeu amigos, né? O Rafinha Bastos e o Cauê Moura, né? Eu não vou medir palavras, não, né? Eles viraram as costas pro PC Siqueira, né? Simplesmente. Porque tinha uma mágoa. A extrema-direita é assassina, mas aqueles que também viraram as costas dele, para ele, num momento de tanta pressão do mundo, num momento de tanto ódio no Brasil, principalmente, né, no auge do bolsonarismo, e que estavam falando, né, ninguém solta a mão de ninguém, mas vocês soltaram a mão dele, vocês soltaram a mão dele, vocês o rejeitaram, vocês o negaram quando ele mais precisava, né, ele perdeu o emprego, perdeu patrocinadores, perdeu toda a fonte de renda que era não só dele, mas também a pressão de continuar sustentando os pais. O Cauê Moura e o Rafinha Bastos, eles tiveram uma atitude que eu não concordo e eu nunca vou concordar, porque você, por exemplo, quem não era amigo do PC Siqueira não devia solidariedade a ele, né? Não devia solidariedade, não devia parcimônia, né? Então, é uma coisa, as pessoas que não são amigas do PC Siqueira. Mas o Rafinha Bastos e o Cauê, e principalmente o Cauê Moura, eram amigos do PC Siqueira. Então, eles deveriam ter esperado as investigações certinho, bonitinho, né? Porque no nosso país, eu não sei se... né? Porque tem muita gente punitivista no nosso país, e eu não sei se eles sabem, mas a presunção é de inocência, né? Não é de culpa, né? Então, e muito medo... Isso já ficaria feio para uma pessoa anônima que não era amigo do PC Siqueira sair acusando ele, né? E pro Rafinha Bastos e pro Cauê Moura ficou ridículo, porque eles foram em um podcast, né? Eles falaram como se ele fosse criminoso já de fato, né? Sendo que não tinham investigado nada, né? E, enfim, né? Acabou, né? 2 anos e meio, 3 anos, né? Um tempo em média desses, assim, né? Tipo, que acabou um tempo depois, uns 2 anos e meio, uns 3 anos depois, né? Culminando na autoexterminação do PC, né? E tem um monte de gente, tem um monte de canalzinho, né? Velado de direita, falando merda sobre isso, né? Falando, né? O PC é pedo, o PC não foi inocentado, né? E é muito importante esclarecer para vocês, galera. De fato, o PC ele não foi inocentado no sentido que as investigações estavam acontecendo ainda. Tinha mais algumas coisas para serem investigadas, né? Então, nesse sentido, ele não foi inocentado. Porém,
Porém, a polícia civil e a polícia científica investigou o caso dele, né? Quando começaram as investigações, se eu não me engano, foi 2 meses depois dos acontecidos, né? Dos acontecimentos. E um pouco mais de 1 ano e meio depois, 2 anos depois mais ou menos, a polícia concluiu que ele não tinha armazenado, ele não tinha compartilhado material infantil. Né? Ele não tinha compartilhado material infantil, ele não tinha armazenado material infantil, não havia nenhum indício, e no computador, eles periciaram o computador dele, o videogame dele e o celular dele e não acharam nada. Aí tem um monte de canalzinho de direita aí, né, tentando, falando com um cinismo que, é lógico, ele apagou as provas, então logo não iam achar nada. E eu penso como essas pessoas são burras, né, galera? Como essas pessoas são burras, porque eles acham mesmo que é só apagar que tá ok, né? É só apagar que some e nunca mais é achado, né? Eles foram burros o suficientes para acreditar nisso mesmo, né? Galera, internet não tem essa de apagou, sumiu para sempre, né? Tanto que você lembra das extintas redes sociais, Orkut e MSN, né? Tem nego ainda que leva exposed do Orkut e do MSN, né? Posts que ou racistas ou homofóbicos, né? Que eles fizeram lá no Orkut e no MSN, a turma acha, né? De redes que não existem mais e expõe, né? Acha que, então, eles estão dizendo que eles são burros o suficiente, né? E eles estão chamando a polícia científica de burra também, né? Porque se qualquer hackerzinho mequetrefe faz exposição aí dá flagra aí de coisa que nego falou há 10 anos atrás, né? Vocês acham mesmo que a polícia científica, né? Primeiro, né? A polícia, né, toda a investigação, todo o setor de investigação, eles contratam o próprio hacker deles, né? Porque não pense que para trabalhar na polícia científica, né, eles contratam um cara bobo, um cara que leigo, né? Eles contratam os melhores, né? Para ser bem pago e para descobrir, né, para desempenhar um bom serviço. Então, né, esses canaizinhos de direita, eles estão falando, né, que a polícia científica periciou o computador, o celular e o videogame do PC e não acharam nada porque o PC apagou. É muita falta de noção, é muito cinismo, né? Eu, particularmente, galera, eu nunca acreditei que o PC fez isso. Eu nunca acreditei nessa história. Sabe por quê? Porque é o seguinte. O PC, na época, e isso veio à tona agora, né? O PC, na época que ele estava tentando se reerguer no canal dele, né? Ele entrou lá no projeto do Ilhas de Barbados, tal, né? O PC ele resolveu responder o Nando Moura, né? Porque ele tinha antes ele tinha uma postura de não responder os ataques do Nando Moura, nem ele nem o Cauê. Eles tinham essa postura de não responder aos ataques do Nando Moura para não dar ibope pro Nando Moura, porque o Nando Moura ele usava muito essa tática válida, né? Mas, né? Enfim, há uns que vão aplaudir, há outros que acham ruim, mas não é essa a questão. Mas ele estava crescendo, xingando outros YouTubers, né? Maiores do que ele, né? Então, eles decidiram não dar holofotes ao Nando Moura. O Nando Moura conseguiu 1 milhão de inscritos, conseguiu 2 milhões de inscritos. Eu acho que ele deve ter hoje em dia aí uns 3 milhões de inscritos, né? E tudo subir. E ele conseguiu subir, né? Arrumando polêmica, arrumando tretas com os outros YouTubers, né? Certo? E o PC Siqueira, ele tinha
E o Cauê Moura, eles tinham uma postura assim de não responder ao Nando Moura. Mas o Nando Moura ficou grande, ficou gigante, então não fazia sentido não responder mais. Então eles começaram a responder, né? O PC Siqueira, inclusive, virou um combatente, né, assim dizer, do governo Bolsonaro. Falava mal do Bolsonaro nas redes sociais, nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, falava do Bolsonaro nos vídeos, né? Então, levando até um processo do Eduardo Bananinha, né? Então, por que eu nunca acreditei nessa suposta pedo do PC Siqueira? Porque, eu acho, pra mim, parece um áudio meio duvidoso, sabe? Um áudio um áudio com umas oscilações, né? Eu não entendo de áudio, mas eu tive essa impressão na primeira vez que eu ouvi esse áudio, né? E agora foi descoberto que na época que o áudio saiu, ele estava enfrentando um processo contra o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Então, sei lá, cara, eu vi a extrema-direita querer usar essa tática com tanta gente, sabe? Que de primeira, assim, já de primeira, assim, eu não precisei nem me tocar e eu já tive uma sensação de que era falcatrua. E sabe por quê? Porque eles usaram essa tática com outras pessoas. Isso é uma tática de lá de fora da extrema-direita americana. Né? Não fizeram deepfake onde o Biden encoxava criancinhas eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, né? Porque senão o YouTube joga o alcance desse vídeo lá pra baixo. Esse vídeo que já não vai ter alcance, né? Mas, enfim. Então fizeram um deepfake do Biden, né? Tentando relacionar ele a Pedro. Outra pessoa que foi um alvo desse método foi o professor Paulo Giraldelli, né? O Paulo, na época, ele fez um texto filosófico falando, né, da etimologia da palavra pedo, né, e que como ela tinha ganhado significados diferentes através dos tempos, né, e era um título meio provocativo, tal, né. A extrema-direita, a direita, né, não tem, tipo, muito extrema-direita, é a direita, simplesmente a direita. Então, eles pegaram o vídeo, eles picotavam o vídeo, aí eles distribuíam nas redes sociais para passar a impressão de que o Paulo era pedo, né, e o Paulo Giraldelli era pedo, e falarem, olha como a esquerda é pedo, né. Tem o vídeo da Damares, né, do kit gay, né, da mamadeira de, né, o kit gay, a mamadeira de não sei o que, né? Então, é uma tática muito, muito rasteira da direita. Muito rasteira da direita. E é uma tática que eles já foi usada lá atrás e eles tentam a todo momento usar, né? E olha, né? Olha que ironia, né? Quem era pedo mesmo, né? Por exemplo, né? Um cara que ameaçou o PC Siqueira, né? O Gabriel Monteiro, né? Inclusive ele tá preso por isso, né? Então eu simplesmente adotei uma postura assim. Tá legal. Tem que ser investigado, né? Tem que ser minuciosamente investigado, né? Mas enquanto a polícia não confirmar, enquanto a polícia científica não confirmar, enquanto a polícia não fizer um inquérito acusando o PC, eu fico do lado do PC. Eu fico do lado do PC porque é igual eu falei, né? Não tem presunção de culpa no nosso país. As pessoas esquecem disso, né? As pessoas ignoram isso solenemente, mas não tem presunção de culpa no nosso país, né? E outra, né? Dado a esse histórico de ataque, de destruir reputações da extrema-direita, né? Ataque muitas vezes feito do mesmo jeito, né? Então, eu vi esses ataques, né? E eu seria muito leviano vendo esses ataques
né? E eu seria muito leviano em acreditar nesses ataques, né? Em não esperar o processo legal, as investigações, dado que eu vi esses ataques acontecerem. Então, amanhã, se ficasse provado, né, se ficasse provado com provas materiais que o áudio era verdadeiro, se fosse dito que tem as fotos realmente, eu não ficaria com uma sensação de pesar. Sabe por quê? Porque eu fiz as coisas do jeito certo. Eu esperei a investigação, né, esperei ele ser acusado pela polícia, né, pela justiça, e antes de tacar pedra, de falar, ele já é culpado, né, com um processo em andamento e as investigações, talvez em fase final, né, mas não completamente concluídas. Eu e as pessoas que esperaram a justiça, a polícia acusar ele formalmente, as que fizeram as coisas do jeito certo. Não as que foram no barulho da internet, que nem uns Sherlock Holmes, e já acusaram o cara, né, sendo que estava em investigação ainda. Bom, a minha solidariedade, meus sentimentos à família do PC, né? Cortou o coração ver a mãe dele lá na cadeira de roda, o pai dele, senhorzinho também, coitado, né, e tendo que enterrar um filho, né? Porque para os pais, a ordem natural é o filho enterrar o pai e a mãe, e nunca um pai enterrar um filho, né? Mas nem sempre as coisas são assim. Bem, agradeço todo mundo que assistiu, que deu like no vídeo, e a gente se vê em breve. Tchau.